Oi, pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Vamos continuar então a nossa sequência de vídeos sobre encapsulamento. A gente já trabalhou no primeiro vídeo uma introduçãozinha à ideia do encapsulamento, que é essa ideia de proteção dos dados, atributos, né, de fazer com que eles sejam acessados de forma controlada, eh, de forma que a gente mantenha a nossa classe como um tipo de dado que manipula outros dados de uma forma protegida, né, de uma forma porque nenhum dado pode ser errado durante o funcionamento do nosso sistema para não causar erros no nosso sistema, né. E hoje a gente vai passar agora para a parte específica de restrições de acesso, que é de novo aquilo que eu venho falando desde o começo de Java, né, private, public, o que que é isso? Depois uma hora eu vou chegar e falar isso com vocês, pessoal, vou explicar direitinho e tal. E agora esse é o momento de explicar as restrições de acesso, que são essas possibilidades de ter níveis de acesso de proteção aos diversos elementos da orientação a objetos, as classes, os atributos, os métodos. E aí a gente divide essas restrições de acesso em dois níveis. Um é o nível de classe mesmo, quando a gente determina o acesso de uma classe inteira, se ela vai ser público ou se ela vai ser package. O que é isso? Uma classe pública que é basicamente o que a gente já tem usado até agora, que é uma classe que pode ser acessada diretamente de todos os outros lugares, de outras pastas, se for necessário. A gente não viu nada disso ainda, porque a gente não viu pacotes, mas a gente tem o acesso a essas classes como público, elas são acessíveis e a ideia, no geral, é que a gente vai ter uma classe pública num arquivo separado, né? Mas a gente pode ter também exemplos de classes que são pacas, ela não tem o público na frente, e ela pode ser acessada somente dentro daquela pasta específica onde ela está, que é o pacote, tá? E aí a gente vai em algum momento fazer um exemplozinho de uma classe data, por exemplo, que tem dia, mês e ano, e essa classe é tão simplesinha que ela não precisa ter um arquivo só para ela não precisa ser pública, ela pode ser simplesmente uma classezinha pequenininha dentro de uma outra classe, dentro do arquivo de uma outra classe, mas isso é raro, tá? Em geral, as classes são públicas dentro de um arquivo com o mesmo nome daquela classe pública, tá? Os outros níveis, outro nível de acesso são os níveis de membro, né, que é quando a gente determina o acesso de atributos ou métodos de uma classe que podem ser público, private, protected ou package, que é sem nada, que é o que a gente tem usado até agora, e eu falei com vocês assim, pessoal, a gente precisa estar com aquela primeira classe, aquela segunda classe na mesma pasta. Para isso é o que é a restrição de acesso package, que é quando a gente não coloca nenhum tipo de restrição de acesso no atributo ou no método. A gente está tá colocando no método, né, que a gente está colocando público no método, mas a gente não está colocando nos atributos porque a gente está deixando isso como package, significa pacote, que significa pasta, que é acessível, aquele atributo ele é acessível em qualquer classe dentro daquela mesma pasta no seu computador, que a gente também vai trabalhar como pacote nas próximas sequências de vídeo, tá? Então o padrão é deixar sem nada, né, a gente coloca ali o package, que quando você deixa sem nada, ele é o padrão assim, mas é o mais ou menos seguro, ele não é muito seguro, ele não é muito modular, ele não é muito encapsulado. Então a gente vai aprender agora outras formas de fazer utilizando outros níveis de acesso aos membros da classe, né, que são os atributos ou os métodos. E aí a gente tem, como eu falei, as diferentes tipos de restrições de acesso, e eu vou falar sobre uma por uma agora. Veja essa figurinha aqui, só para vocês terem noção, que é o private, obviamente ele é o mais protegido, é o privado, só vale o acesso dentro da própria classe. Nós temos o protected, que ele expande um pouco mais, porque ele só vale na herança, quando a gente vai ver herança daqui a umas 2 semanas mais ou menos, que a gente vai ter a família, né? Herança você tem uma pessoa e você tem estudante e professor, né? Estudante e docente. E aí estudante e docente são tipos de pessoas, né? Então a gente fala que pessoa é a superclasse, é uma classe mais ampla, mais genérica, e estudante e docente são tipos de pessoas, que são aí que a gente tem de herança. Estudante, por ser pessoa, herda atributos e métodos de pessoa. E docente, por ser pessoa, herda atributos e métodos de pessoa. E a gente vai ver isso aí mais para frente. O protected só faz sentido quando a gente tiver família, a gente tiver herança. E aí a gente vai ter o público, que é o acesso geral, que é dentro da própria pacote, de outras pastas eu consigo acessar de outras pastas, etc. e tal, tá? Como é o caso da Scanner. A Scanner é uma classe que está definida em outro pacote, tanto é que a gente faz o import dela, mas ela, por ser pública, ela pode ser importada e utilizada normalmente, mesmo sendo de outro pacote, de outro lugar no seu computador, tá?
Então aqui, só para a gente revisar, o público então ele vai deixar os membros da classe acessíveis a todas as classes, né, subclasses e pacotes do projeto Java. O projeto Java é esse composto, né, de classes. Agora vocês têm a classe principal, a classe cachorro, gato, conta, então você vai ter um sistema ali do seu projeto que vai ter as suas classes, a classe principal e as classes TAD, classes tipos abstratos de dados, né. E eu tenho o private, que é o membro da classe que será visível somente dentro da classe, é o mais indicado para os atributos, é o mais protegido, então a gente vai usar como padrão, eu já falei isso no outro vídeo, a gente vai usar os atributos como private, esse é o padrão, né, a convenção, a gente protege os atributos e deixa que os métodos sejam públicos para acessar esses atributos de forma controlada. Como eu falei também, existe necessidade às vezes de alguma variação, mas vocês vão tentar ao máximo deixar os atributos como private, e se precisar também algum método pode ser private ou pode ser protected, daí vocês vão analisar de acordo com a necessidade do sistema, tá? E eu tenho também o protected, que ele só é usado quando tem herança, pessoal. Não existe protected se não tem herança. Então, se não teve herança, se não teve uma superclasse e subclasses, aí vão ser, a gente vai aprender em relacionamentos de classe, é um dos últimos temas que a gente vai ver, só vai ter protected quando tem herança. Se não tem herança, não tem protected. Então não trata de usar protected quando não tem, tá? Se não tiver herança, não tem protected. E aí, quando eu tiver herança, né, que eu estou herdando, por exemplo, discente e docente, ou estudante e docente, estou herdando dados, nome, RG, CPF, de uma superclasse pessoa, né, porque todos os dois são pessoas, tanto docente quanto discente são pessoas. Então, se eu estou herdando, eu posso querer controlar os dados dessa superclasse pessoa, dados, atributos e métodos, eu posso controlar com o protected, que só as subclasses discente e docente, por exemplo, possam herdar. A mesma ideia da herança é a mesma coisa, por exemplo, de animal, né? Você tem gato e cachorro, são dois tipos de animais, então eles herdam coisas, ou mamíferos, né? Gatos e cachorros são mamíferos, então eles vão herdar tudo que tiver de mamífero, mais coisas específicas de gatos e de cachorros, né? Então vocês vão ver que herança é bem tranquilinho também. E eu só vou usar protected se eu tiver herança. Então os atributos e métodos na herança somente serão visíveis nas classes e suas subclasses, ou classe mãe e classes filhas também que a gente fala. Por exemplo, animal, gato, cachorro. Superclasse animal, subclasses gato, cachorro. Então, o protected protege na família ali, todo mundo que faz parte daquela herança. Fora dessa família, eu não vou conseguir acessar aquele dado que está protected, que está protegido para a família, tá? E aqui um exemplozinho, né, um desenhozinho que vai mostrar esses diferentes níveis de acesso, né? O private é lá dentro da classe só, dentro da casa, né? Então só quem está dentro da classe é que pode acessar aquele bebê, né, dentro da casa, no caso, que pode cuidar daquele bebê, que vai ficar perto dele e tal, e está no private. O protected ali dentro da área externa, as pessoas, né, de fora podem ver, mas não podem acessar, porque está protegido na área da família, né? E o público que está lá fora mesmo, está acessível completamente a qualquer pessoa, né? E está geralzão, os níveis de acessos diferentes, né? Uma outra ideia também, um outro exemplo que um aluno me deu foi dos telefones, né? Por exemplo, o seu telefone público a gente nem usa mais, né? Aquelas cabines telefônicas da Oi, né? Aquela coisa assim, azulzinhas, né? Aquilo são telefones públicos, associado ao acesso público, né? Todo mundo pode acessar, não pertence à comunidade, etc e tal. No caso do protected, seria o telefone também, coisa que a gente quase não usa mais, né, que é o telefone fixo, aquele telefone da casa mesmo, né, toca lá, e todo mundo na casa tem acesso, na família tem acesso, é o protected. E o celularzinho nosso, né, é o nosso private, só a gente tem acesso. Então, obviamente, vocês têm que considerar os atributos como celulares, vocês não querem que outras pessoas tenham acesso direto ao seu celular e às coisas que estão dentro dele. Então você vai colocar ele como private, porque ele é só seu, a senha é só sua, você coloca lá só digital e tal. Então é para você cuidar do acesso aos seus dados, né? A mesma coisa é para a gente controlar o acesso aos atributos da classe, não é para qualquer um acessar de forma descontrolada, qualquer um coloca o valor que quiser, porque senão o nosso sistema ele pode ter problemas e a gente precisa garantir, a própria classe garante a segurança daquele sistema utilizando atributos como private, tá bom? Então essa é a ideia aqui, mas lembrando que o protected só é usado quando se tem herança, então por enquanto não existe protected para vocês, tá bom? E a gente tem também, obviamente, né, o package, que é esse acesso preguiçoso, digamos assim, depois a gente não quer colocar nada, a gente vai lá e coloca package, que é tirar um acesso ao atributo, por exemplo, você não coloca nada, é o que a gente tem feito até agora,
mas não é o mais recomendado, né? Então ele é acessível em todas as classes dentro daquela pasta, mas de forma descontrolada, né? Eu protejo de certa forma, porque é só dentro da pasta que eu posso acessar aquele atributo de uma outra classe, né? Mas eu ainda não tenho um acesso realmente controlado, entende? Isso é o que eu chamo de acesso preguiçoso. Eu não coloco nada e aí ele é acessível dentro da pasta, que geralmente resolve para quando a gente está começando. Mas agora vocês vão começar a avançar um pouquinho, então é importante vocês terem essa noção de que o acesso package ele não é o mais seguro nem é o mais indicado, tá? Então aqui é só um esqueminha para mostrar para vocês como é que é esse acesso. Está em inglês, mas vocês vão entender, né? O modificador de acesso, né? A restrição de acesso, public protected, sem nada, no modifier, que é o package, né? E o private. Então, onde ele é acessível? Na classe, no pacote, na subclasse e no mundo externo, né? Então, o público, por exemplo, ele é acessível, uma classe pública, um método público, qualquer classe de qualquer outra classe, se eu fizer importar aquele pacote que eu criei e importar de outro pacote, então um método público ele vai poder ser acessível de outro pacote, né? Como é o caso do NextInt, NextFloat, NextDouble, que são métodos da classe Scanner, que por serem públicos, eu já sei que são públicos porque eu importei de um a outro pacote dentro do meu programa aquela classe Scanner. A classe Scanner já tem que ser pública para que eu possa utilizá-la dentro do meu programa que não faz parte daquele pacote. E os métodos NextInt, NextDouble, NextFloat, Next qualquer coisa, da classe Scanner também são públicos, porque eu posso acessá-los da minha classe, mesmo estando a classe Scanner em outro pacote, em outro local do meu computador. Então isso é público, eu já sei que é público, mas a gente não acessa nada diretamente, nenhum atributo diretamente da classe Scanner, porque são com certeza privados. O Protected eu consigo acessar dentro da classe, todos os dados que são protected, dentro do pacote que eu tenho dentro daquela pasta específica daquela família, dentro da subclasse que eu estou herdando aquele dado, que está protegido, mas ele está herdado, então ele tá protegido dentro da família, mas eu não acesso diretamente do mundo externo, digamos assim, de outras pastas, de outros pacotes, etc e tal. Quando eu coloco o package, na verdade eu não coloco, né? Quando eu não coloco nada, ele vira como package, eu acesso dentro da classe aquele atributo que é package, dentro da classe ele consegue ser acessado diretamente. Eu acesso dentro do pacote, mas eu não acesso dentro das subclasses e eu não acesso no mundo. E se eu tiver o private, ele é o mais restrito, ele é o celular, né? Que eu não quero que ninguém acesse nessas coisas. Então lembrando que o atributo tem que ser como celular. Eu só dentro da classe que eu tenho acesso direto a esse atributo. Depois eu posso fazer métodos que acessam, os métodos acessam dentro da classe para que de fora do mundo eu tenha um acesso controlado daqueles atributos que são os meus celularzinhos lá dentro da minha classe, tá bom? Então essa é uma ideia. E aí aqui a gente tem a classe que a gente estava fazendo, né, a classe conta. Então esse aqui é o exemplo do ML da minha classe conta no meu sistema bancário, né, que eu chamei de banco lá no exemplo que eu estou fazendo com vocês desde o último vídeo. Eu chamei de SysTBanco, sistema bancário, que tem a main, então esse aqui é o MLzinho, né, da classe principal. Lembrando que o ML, a classe, né, a diagrama de classes, quando a gente tem uma classe principal, a classe principal sempre vai ser assim, né? Vai ter o nome, eu vou ter um retângulo vazio, porque a classe principal não tem atributos, mas ela tem um método principal, pelo menos. Ela pode ter o cabeçalho, ela pode ter outros métodos aqui também dentro da minha classe principal. E aqui eu tenho a classe que representa o tipo de dado conta. E aí, como eu falei, o encapsulamento está sendo feito. O nome do titular, que é privado, aí o menuzinho é para o privado e o maisinho é para o público. Quando a gente for fazer o protect, ele vai aparecer como hashtag, como a cerquinha, tá? E aí eu tenho aqui todos os métodos que eu quero fazer nessa classe, sacar, depositar, e o get nome eu já fiz, e a gente vai falar sobre sets e gets daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá? E aqui o exemplo da classe conta, mas eu vou sair aqui agora e vou voltar porque esse exemplo aqui já está um pouquinho mais completo, né? Ele tem o sacar também, mas eu vou voltar para vocês lembrarem do sisteminha que a gente começou a fazer no último vídeo, tá? Então a gente está trabalhando, né, com esse sisteminha aqui que a gente fez. Eu vou só lembrar para vocês que a gente já fez no último vídeo. A gente fez a parte criou um objeto, né? E a gente já pegou o titular e a gente já pegou um valor para depositar, fez o depósito e depois mostrou o titular e o saldo utilizando um get, que eu já falei. No próximo vídeo eu vou falar melhor sobre gets e sets, tá? Mas esse aqui é um videozinho, esse aqui é um exemplo que eu trabalho com o titular, estou trabalhando com o titular
sem encapsulamento ainda, estou fazendo o saldo encapsulado. Não vou fazer o titular ainda encapsulado aqui, porque eu vou precisar de um set para poder ativar para modificar o valor desse titular. Mas vou fazer isso no próximo vídeo. Mas já posso começar aqui e fazer o método, que é o sacar, né? Então vamos colocar aqui, ó. E vou fazer um outro agora, que é o sacar. Método que realiza o saque. Bom, ele vai realizar o saque se o valor daquela conta te permitir fazer o saque, né? Então o saque é um pouquinho mais complexo que o depósito. O depósito é só somar o valor que está chegando, né? Então aqui eu até posso fazer ele retornar se deu certo o saque ou se não deu certo o saque. Ao invés de eu interagir com o usuário, colocando uma mensagem, o saque não pode ser realizado, saldo insuficiente, o ideal é que as minhas classes TADs, as classes tipos de dados, abstratos de dados, né, que representam os objetos do mundo real, a conta bancária, o cachorro, a pessoa, o estudante, tal, essas classes que representam tipos de dados do mundo real, eu não deveria ter interação com o usuário, eu deveria mandar uma mensagem para a classe principal e a classe principal fala assim, opa, de acordo com esse valor que foi retornado, eu digo para a pessoa o que aconteceu. Então eu vou fazer aqui uma diferença, né? Ao invés de, como a gente fez nos primeiros exemplos, a gente mandou mensagem para o usuário diretamente da classe TAD. Por exemplo, da classe cachorro, da classe peão, que a gente trabalhou com o do peão também, né? Tal. A gente mandou mensagem, mas agora eu vou mostrar para vocês o que é mais indicado, que é você trabalhar sempre com retornos em valores para a classe principal e fazer com que a classe principal entenda esse valor e retorne para o usuário. Interage com o usuário, quem interage com o usuário recebe dados e retorna dados é a classe principal. Esse é o ideal do sistema. Nem sempre vai dar certo, né? Principalmente nossos sisteminhas mais básicos, nem sempre vai dar certo a gente fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês que a boa prática é fazer isso. Então eu vou fazer com que essa classe, esse método o sacar, ele retorne um verdadeiro ou falso se conseguiu fazer o saque ou não. Então eu vou fazer assim, ó, public boolean sacar, eu vou deixar como público, né? Eu vou tentar sacar um valor de novo. Vou tentar sacar um valor. Então aqui, deixa eu terminar aqui, fim do método sacar, né? Eu estou com 3 métodos aqui por enquanto, e a ideia vai receber um valor para sacar, né? Então verifica se é possível realizar o saque. Se sim, retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Tá? É uma nova forma de vocês trabalharem com esse retorno aqui para verificar se pôde ou não fazer esse saque. E percebam que eu não estou alterando o saldo diretamente. Quem está alterando o saldo é o depositário e o sacar. Então, if saldo é maior ou igual ao valor a ser sacado, então, se eu tenho saldo para poder fazer esse saque, eu primeiro, obviamente, eu atualizo o saldo recebe o saldo menos o valor, para que na hora que ele for mostrar o saldo final, ele mostre o valor atualizado, e se não, né, o else, se não, então eu vou já comentar aqui, fim do if else da verificação do valor do saque. Então ficou meio grande esse comentário aqui, mas dá para entender, né? Ah, e outra coisa, se ele conseguiu fazer esse saque, né? Então ele retorna true, retorna verdadeiro. Então, se pode, né? Faz a atualização do saldo com o saque e retorna verdadeiro, pois conseguiu realizar o saque. E aí, caso o saldo não seja maior ou igual ao valor que está sendo pedido, eu simplesmente retorno return false. Significa não consigo fazer esse saque, porque o valor está muito grande. Retorna falso, pois não conseguiu realizar o saque. Entendido, pessoal?
Então ele vai retornar verdadeiro ou falso. E agora eu tenho que trabalhar com o meu sistema bancário de uma forma que ela entenda, que ela receba esse valor de volta, né? E aí ela vai dizer o que aconteceu, né? Então vamos lá. Pede o valor. Claro que, de novo, pessoal, esse aqui é um sisteminha básico, que tem, né, tá trabalhando basicamente com o sacar e o depositar e mostra um saldo no final, mas o ideal seria fazer um menuzinho, né, para sacar, depositar, mostrar saldo, etc e tal, cadastrar. Isso é a ideia do exercício que vai ficar para vocês ao final de toda essa sériezinha de vídeos, tá? Então pede o valor, aqui eu estou fazendo um depósito e um saque, direto, sem dar para a sua opção se ela quer fazer uma coisa ou outra. Pede valor para saque. Então a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou pegar, só que agora entro com o valor do saque. Aqui está o contrário. Entro com o valor do saque, eu estou pegando como print para ele ler na frente, e aí eu até posso usar esse value aqui, essa mesma variável que eu usei aqui, que é um valor, então só comentar aqui que eu não comentei antes, né? Objeto do tipo conta, E aqui pode ser valor para depósito ou saque. Então não tem problema usar esse value aqui de novo não. Então eu entro com o valor do saque e aí eu tento realizar o saque. Se não for possível, retorna mensagem. Agora aqui, ó, eu preciso lembrar que o meu sacar retorna um boolean, ou seja, lógico, né, o verdadeiro ou falso que a gente trabalhava lá no Visual G, agora é boolean. E aí eu posso fazer aqui, ó, colocar ele dentro de um if já. Eu posso fazer conta 1, ponto sacar, e aí eu jogo esse sacar com o valor. Aí é a opção de vocês, né, porque isso aqui, ó, vai retornar verdadeiro ou falso. Então o próprio if já pega aquele true ou false para poder fazer alguma coisa ou outra. Eu posso mandar uma mensagem, saque realizado com sucesso, ou eu posso simplesmente sacar, se tem o valor para sacar, e ele manda mensagem somente se não deu conta de sacar. Então, se sacou, ó, esse aqui é um exemplo, ó. Se não conseguiu sacar, ou seja, se o sacar foi falso, e aí quando eu coloco a exclamação, eu nego o falso. Negar falso é verdadeiro. Então, se foi verdadeiro, esse aqui seria o exemplo para mandar mensagem somente se deu erro. E aí ele faz assim, system.out.println saldo insuficiente. Saldo suficiente, só isso, né? Por exemplo, isso aqui seria uma ideia, que eu gosto de comentar aqui no finalzinho também, vindo da verificação do valor do saque. Então, aqui é um exemplo de somente se a pessoa colocou um valor maior do que o saldo, ele manda uma mensagem. Se não, vai conseguir o saldo normal, vai sacar normal e vai mostrar o saldo no final. Vamos ver como é que ficou isso daqui, pessoal? Então, ele compilou aqui. Então, vamos lá executar. Aí agora ele está assim, pedindo o nome da pessoa. Ele recebe Connect Line. Entra com o valor do depósito, então eu vou colocar lá ainda R$2.000. Entra com o valor do saque. Aqui eu vou sacar R$100, dá para melhorar essa saída um pouquinho, né? Saquei R$100, ele fez normal ali, beleza, tranquilo, né? Deixa eu só melhorar essa saída aqui. E aí agora eu vou fazer um exemplo, vocês viram que não mandou mensagem nenhuma quando eu fiz o saque, né? Porque ele estava ok, né? Então não deu problema nenhum no saque, o valor foi normal, então deu certo, tá? Vamos fazer a compilação de novo aqui e eu vou fazer agora um exemplo. Eu só estou compilando de novo porque eu mexi um pouquinho na saída, tá? Ele executando normal. Vamos executar. Então eu vou colocar aqui, entro com o valor, vou colocar R$2.000, e agora eu vou tentar sacar um valor maior, vamos colocar um saque de R$3.000. E aí ele fala saldo insuficiente e o saldo atual da conta bancária continua sendo 2.000, porque ele não realizou o saque. Se eu fizer de novo aqui, né, aqui por enquanto ele está fazendo
de uma forma ainda simplória. Vamos colocar aqui R$ 3.000 e aí eu faço um saque de 2.500, tá tudo certo, né? Ele vai mostrar no final que o titular da conta bancária é João e o saldo é de R$ 500. Então essa é a ideia do capsulamento. Eu capsulei até esse momento somente o saldo está bem encapsuladinho, bonitinho, o acesso a ele só é feito através de métodos públicos sacar e depositar. O nome, o titular da pessoa ainda não está encapsulado, porque eu preciso do set get, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? E aí eu espero que vocês tenham essa noçãozinha da importância de você proteger esses dados. Obviamente o saldo ele é mais óbvio, porque você precisa proteger o dado, né, e utilizar o encapsulamento, mas a ideia e o padrão é que você sempre encapsule atributos para que eles fiquem acessados de forma controlada, e aí a gente consiga acessá-los somente pelos métodos da própria classe, tá bom? E a gente vai falando um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Então, vou me despedir de vocês aqui, até o próximo, tchauzinho!